Para você que não me conhece, eu sou Are Ramos, sou chefe de cozinha e consultora de negócios de alimentação. E esse é o Não Tem Receita, o podcast da Food Seven. Aqui não tem receita. Não tem receita de bolo, não tem receita de prato, não adianta nem me pedir. E não tem receita para o sucesso. Aqui tem histórias, aqui nós dividimos histórias de empresários, empreendedores, profissionais que trilham o caminho que você está trilhando ou pensa em trilhar. E o meu convidado de hoje, ele tem título de doutor. Ele é doutor. E eu vou ter que ler, porque eu vou precisar de uma cola para vocês verem o peso desse convidado de hoje. Ele é formado em Direito, com especialização em Economia pela Universidade de São Carlos e Direito Empresarial pela USP. É sócio fundador da SAVE Advocacia. É um escritório especializado em potencializar negócios através de soluções jurídicas inovadoras. Pegou o inovador? É por isso que ele está aqui. Atualmente, a SAVE já atendeu mais de 200 negócios e impactou todos esses negócios, através da metodologia exclusiva da SAVE. Felipe Save, seja muito bem-vindo. Obrigado, Are. Olha, confesso que cada vez que leem um pouco do currículo, eu vou esmiuçando assim, porque é mais responsabilidade que a gente tem. Mas é um prazer estar aqui, uma honra para nós lá do escritório, especialmente para mim, ter você ali ao nosso lado, vendo cada batalha que a gente traça e aprendendo contigo, né? Que é uma vez você me falou, olha, para você eu tô na cadeira de estudante. Digo isso agora para você. Nossa, o peso é muito maior, meu. Assim, eu de verdade, hoje eu estou diante de alguém que eu conheci há pouco tempo através de uma colaboração, de um trabalho em conjunto, atendendo um cliente com um trabalho que vocês vão saber como funciona. Mas, assim, eu sou secretária executiva de primeira formação. Então, eu sou da época da secretária executiva bilíngue. E eu trabalhei para alguns escritórios, eu trabalhei para algumas empresas de pequeno porte, mas quem me fez mesmo, quem me ajudou na minha formação, inclusive pagando os estudos até, foi um escritório de advocacia, onde eu fiquei por quase 7 anos. Então, ali eu fui aprendendo muito e apaixonada até hoje foi um dos meus primeiros patrões. Então, eu amo direito. E quando eu conheci o trabalho da SAVE, que eu quero que você conte um pouquinho, eu me apaixonei muito mais, porque assim, é muito inovador, é muito diferente do que as pessoas... Quando se fala em escritório de advocacia, eu acho que tem uma visão muito engessada, não tem, Felipe? Conta o que é a SAVE, o que é essa inovação que vem de você e do Matheus também, que é o seu parceiro, o seu sócio, o seu irmão. É meu irmão, meu sócio, parceiro, amigo, a gente briga e tudo, né? Bom, lá a gente tem um slogan que a gente chama, que fala que é um jeito diferente de fazer direito. É normal que as pessoas olhem o advogado, a advogada, com um peso mais sério, técnico, e isso faz parte também do direito. Mas se a gente começar a olhar grandes negócios ou grandes referências de empresa na última geração, a gente vai ver que a inovação ela já está enraizada, já faz parte do DNA de algumas empresas. E por que não no direito? O direito ele sempre norteou, criou as regras, balizou, mas... para essas pessoas inovadoras, para as pessoas doidas como a gente que querem empreender. A gente estava conversando ali fora exatamente sobre isso. Queremos atrair essas pessoas que estão nesse caminho de inovação, né? E chamou muito a atenção o que você falou ali para mim agora há pouco, que a inovação não tem a ver com expansão, né? Exato, às vezes as pessoas olham e falam, eu vou inovar no meu negócio, mas para isso eu preciso ter a melhor tecnologia, eu preciso ter um maior capital econômico, que seja, e só o fato como ela vai apresentar um prato, colocar um cardápio, ou dar um nome de um cardápio, isso é inovação, a criatividade, né? Já faz parte da inovação. E isso é o que a SAVE busca, essa é a metodologia, é ter que
ter em cada negócio, em cada demanda, em cada cliente, um processo inovador. E através da segurança jurídica, que é essencial. Então, assim, me explica um pouquinho qual é essa metodologia da SAVE. Por que quando eu falo num escritório de advocacia, vocês abrangem tantas áreas dentro de um negócio e tantos negócios múltiplos? A nossa audiência aqui é muito para o dono de restaurante, o dono da cafeteria, quem empreende, ou até o pequeno que empreende em casa, a partir da sua cozinha, a ideia de que a nossa audiência é para quem está falando de alimentação. São negócios de alimentação, a grande maioria. Se bem que hoje eu fico muito feliz que, às vezes, eu tenho uma manicure que fala, olha, você falou tal coisa que eu consegui aplicar aqui. Então, acho que com você, o trabalho de vocês é amplo. Não existe uma área, eu só atendo alimentação. Então, vocês atendem vários segmentos e um direito muito amplo. Dentro da base legal, vocês falam de economia, vocês falam de pessoas, gestão de pessoas, então, estratégias de negócio. Então, como? Explica um pouquinho para todo mundo entender. Tá. Então, a nossa metodologia ela é pautada numa inteligência que a gente chama jurídico-comercial. O que é isso? Eu não vou simplesmente olhar para você e falar, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. A gente quer entender o contexto onde o seu negócio está inserido, onde você quer chegar e, através disso, a gente vai montar uma solução jurídica inovadora que vai respaldar na parte econômica, daí vem a parte a especialização em economia, e também na parte empresarial. Por quê? O direito ele é apenas um setor dentro de uma empresa. A gente não pode olhar que o direito ele é o que comanda. E às vezes eu sentia isso lá atrás quando eu chegava em empresa, eu falava, não, porque eu sou advogado, você tem que fazer isso, senão vai dar errado, e não sei o quê. O advogado mandou. O advogado falou, exatamente. Tem que fazer o que o advogado mandou. Então hoje a gente está muito mais vamos sentar com o chefe, vamos sentar com o pessoal de marketing, vamos sentar com a contabilidade, vamos juntos construir uma solução para que o negócio alavanque, para que o negócio consiga achar o seu caminho. Então, a nossa metodologia é realmente ouvir todos, dar espaço para todos, para criar essa solução, né? Então, está muito mais ligada numa construção em conjunto do que numa imposição legal ou algo arbitrário. Ô, Felipe, sempre se ouviu, na minha área, é muito comum, eu acredito que em todas, porque isso não tem a ver com uma área específica, acho que tem a ver muito com a nossa cultura, tem muito a ver com o brasileiro, isso, o jeitinho. Uhum. Então, se ouviu muito brecha. Eu preciso achar uma brecha para fazer tal coisa. Eu preciso achar qual a brecha para eu registrar ou para eu não registrar. No caso de funcionário, esse eu acho que é o clássico, né? Eu acho que esse é o que mais... E outra questão tributária também, e se eu não tirar a nota? E se eu tirar? E qual os escapes que eu tenho? As pessoas estão muito ligadas ainda, o contador e ao advogado, na questão das brechas. Uhum. Essa mentalidade ela já está muito para trás, né? Não dá para ser... a pensar e agir dessa forma. Não, eu acho que mais ainda, Arê, não é que não dá para pensar, eu acho que nenhum negócio tem sucesso com brecha. Acho que se a gente for olhar realmente as grandes empresas, os negócios inovadores que cresceram, nenhum deles utilizou-se de brecha para crescimento. Eles podem ter utilizado de brecha para combustível para alavancar em determinado momento, que é às vezes o que a gente vai falar sobre a empresa está no negativo, o caixa está no negativo e tal. E se eu não pagar o imposto? Tá, vamos sentar, vamos ver se não pagar, vamos criar um plano para isso, porque você pode não ter dinheiro para pagar agora. Mas não é não pagar hoje, amanhã, depois, tal. A gente tem que criar um plano para isso. Eu não preciso agora, mas eu preciso organizar isso, curto, médio e longo prazo, para que eu tenha esse alicerce. Eu preciso, uma coisa que eu vou começar é deixar um bloquinho aqui para eu ir anotando essas frases, esses insights, porque assim, isso que você falou é fantástico. Nenhuma empresa fica grande ou se torna grande, é o que a gente estava conversando há pouco, antes da gente começar aqui a gravar,
que tudo bem o que você quer. Não, isso não está ligado a você ser grande, a você ser gigante, fazer uma expansão enorme, milionária, fusão com grandes empresas, mas tem a ver com a excelência do que você está fazendo. E não precisa ser grande só no tamanho, você tem que ser grande ali dentro daquilo que você faz. E isso não tem brecha, né? Para você ser grande, não vai ter atalho, gente. Não tem atalho. Não. E também a gente tem que olhar que o seu lucro não pode estar na irregularidade. Muitas vezes o lucro do restaurante, ele está no não contratar o funcionário, não pagar imposto, não pagar fornecedor em dia, não pagar algum aluguel ou qualquer outra despesa. É um castelo de areia, né? É um castelo de areia. Isso é uma coisa que acontece, é muito comum. Na minha área, é absurdamente comum. Olha sempre para o outro. Fulano está enorme, fulano está grande, mas ele não registra, mas ele só trabalha com freela, ou ele não paga fornecedor, e está lá, está faturando. Olha muito, o cara tem um faturamento alto, isso é o que todo mundo olha de fora, né? Ou ele está andando com carro importado, isso é um medidor, né, para o brasileiro muito forte. E ele não entende que aquilo ali é insustentável. É um período que ele pode até conseguir, mas a conta disso uma hora chega. Uma hora chega. E eu falo para os meus clientes, eu falo, gente, chegar no topo, ou você conseguir o sucesso, hoje não é o mais difícil. O mais difícil é você manter. O mais difícil é você ter a continuidade. Se você for olhar, principalmente no seu ramo, que é a alimentação, antes a gente tinha muito mais restaurantes com anos e anos de qualidade, tradição. Hoje está cada vez mais difícil isso, porque mudou-se a geração, muda-se uma cultura. Muitas vezes o dono que tinha aquela paixão, a dona vai querer passar para os filhos não querem mais. Sim. Então a gente vai se perdendo. Então, como criar esses processos, né? Como estruturar uma empresa para que ela tenha essa perpetuidade? O meu trabalho hoje, e como nós fizemos um trabalho e ainda estamos fazendo um trabalho em conjunto, é muito operacional. Então, eu olho muito para a operação e a operação num todo. Desde cozinha até salão. E isso envolve desde um equipamento, desde uma estrutura, mas envolve a base de tudo. Gente, pessoas. Então, quando a gente fala nesse desenvolvimento de gente, quando a gente fala dessa melhoria, de colocar os processos certos, para que pessoas certas também estejam inseridas ali, porque não adianta eu criar um processo lindo e não colocar as pessoas certas para eles, porque é aquela velha história, não adianta eu querer que um peixe vá subir bem uma árvore que ele não vai, né? E o nosso trabalho entra muito numa questão que eu cuido do operacional de forma estratégica, como onde cada um tem que ficar, que equipamento que você precisa, que investimento que você vai ter que fazer, contratar, não contratar, demitir, hora extra. E essa retaguarda que vocês fazem entra numa palavra que a gente usa bastante no nosso meio, mas que as pessoas não entendem: governança. Essa governança, o que é? De uma forma muito simples a gente vai mandar uma proposta, o cliente você chega e ele fala: meu problema é esse, ninguém opera, eu não consigo, não tenho liderança, tá aquela zorra. E quando a gente envia a proposta, você manda um trabalho de governança. E muitas vezes eles olham para a gente com cara de ué, não é? Que é isso? Eu até costumo trocar nas propostas agora. A gente fala que a gente vai cuidar do operacional, da operação. Porque governança está ligada à operação, a organizar, né? A colocar regras, a colocar todo mundo num processo que tem um começo, meio e fim. A tirar aquela sensação do dono, da dona, de que assim, gente, eu estou fazendo a coisa o dia inteiro e não tenho tempo, não resolve, estou esgotado, estou esgotada. A governança ela vem ajudar nisso. Colocar regras. E as regras de uma forma clara, de uma forma organizada. Arrumar a casa, imagina aquela bagunça, tem roupa espalhada, tem mamadeira
dentro do carro, sapato dentro da geladeira. E aí governanta, né? Então, vamos colocar isso aqui, isso não pode. E quando eu falo que isso aqui não pode, eu preciso explicar por que não pode. Uhum. Eu preciso deixar claro, porque muitas vezes eu vejo isso o tempo todo. Não fez a bebida no padrão que tem que ser feito. Quem ensinou essa criatura a fazer aquela bebida? Alguém foi lá e ensinou? Ou existe uma regra, ou existe um manual, existe alguém replicando aquilo? Então, acho que a governança é isso, né? Exato. Então, o que vocês fazem é essa parte operacional, mas ela regida pela lei. Pela lei, exato. Pela lei e pelos aspectos econômicos. Que isso é muito importante. E aí, gente, vou contar até um segredo nosso aqui, que dentro desse cliente que a gente tem em comum, eu cuidava muito de um aspecto de análise de viabilidades econômicas e financeiras, e a Are estava focada muito em estruturar toda a operação do cliente e precisava de alguns investimentos. Gente, e essa mulher não parava de falar para o cliente comprar coisas. Compra. E eu assim, não dá, não temos cara. E não me conhecia ainda. E não conhecia. Eu acho que ele me odiava. Eu tenho certeza que na sala, eu cheguei a falar isso. Falei, na sala dos meninos tem um dardo e é minha cara. E eles jogam, porque eles estão fazendo um trabalho, vem lá, organizar, secar, olhar para número, chegar bonita aqui e falar, você precisa comprar. Se você não comprar, você não vai ter a operação. Não vai ter a operação. Você não vai ter. Precisa comprar um liquidificador que custa R$2.000. Mas aí eu acabo mostrando por quê, né? Aí vem o trabalho de que eu falava, mas isso vai dar resultado? E aí onde a Are vinha e fala assim, sim, nós teremos um resultado, mas vai demorar X meses, vai ser assim, a gente vai ter que treinar isso e tal. Então, isso é um tipo de investimento que é um investimento correto, é um investimento seguro. É onde um profissional ele acompanhando, ele conhece a operação, ele sabe onde estão os gargalos e ele indica o investimento certo. Porque é irresponsabilidade eu chegar e falar precisa comprar, mas não justificar e esse resultado ele precisa aparecer. Ele tem que dar algum retorno. Qual o prazo disso? A gente vai ter um retorno imediato. Não, nós vamos ter um retorno a médio, a longo prazo para que isso apareça. Exato. Mas ele precisa vir também, né? Porque senão é irresponsabilidade você chegar, mexer, principalmente quando a gente fala em mexer no caixa, onde eu preciso fazer o investimento. Por que esse investimento? Melhoria da estrutura, expansão, porque quando a gente está falando, está numa fase de expansão, o negócio está... preciso comprar mais 50 mesas, porque eu preciso ampliar meu espaço de salão. A cozinha atende, mas eu preciso investir em mesas. Ok, você vai conseguir atender mais. Precisa ser real também, né, Felipe? E é aí que, respondendo a tua pergunta inicial, Are, que é aí esse diferencial de uma governança assertiva, que é colocar regras, colocar parâmetros onde realmente há necessidade. Muitas vezes os donas de restaurante, donos de empresa, eles acabam investindo dinheiro ou fazendo investimentos sem entender e conhecer de fato as suas necessidades. E aí você olha e fala, mas eu investi tanto. Sai atirando para todo lado, né? Sem planejamento. Sem planejamento. E aí são aqueles investimentos que não dão retorno, porque não parou, olhou, observou, foi muito na loucura, no tumulto. É como se eu chego num restaurante japonês e vou ver um broiler, que é uma chapa que grelha carnes. E aí ele só tem uma cozinha fria e você fala, por que esse broiler está aqui? E é mais ou menos isso. Então, porque eu pensei em fazer um salmão grelhado. Só para o salmão ele foi lá e comprou um equipamento que custa R$10.000. Então, não, e ele achou que... E às vezes achou que estava inovando. Sim. Nossa, eu tenho isso. Tal. Então, ter conhecimento. Pegando essa parte da casa, de organizar uma casa, imagina se entra uma governanta e fala para você assim na sua casa, olha, era isso aqui, esse copo aqui, a gente vai começar a deixar ele aqui. Mas no dia a dia, para você é melhor aqui. Então, não é aceitar alguém que dê pitaco na sua operação que simplesmente vai favorecer o que esse profissional acha. Ô, Felipe, e vocês têm muita resistência?
olha, esse copo aqui dentro da sua casa, ele vai ficar melhor aqui por isso, isso, isso. Aí você tem a resistência do cliente ou você hoje tem essa barreira mais fácil de transpor? A gente tem resistência quando entra em empresas familiares. Porque aí a gente entra num outro aspecto, que é a família, né? Mas empresas que não são familiares, então é só um dono, uma dona ou sócios que não têm relações familiares, eles tendem a aceitar mais a opinião do outro, né? Principalmente de um profissional. Agora, quando entra na família, gente, ali é mais. Porque aí é aquela coisa, o meu pai sempre fez assim, a minha mãe sempre fez assim, meu marido sempre fez isso. E muitas vezes, nesses negócios familiares, a gente está lidando com emoções que estão fora do negócio. Então, eu tenho que lidar com o meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu marido. Então, além de trazer aquilo para o negócio... Aí é doído, aí é complicado. Tem que ter terapia, ter um jogo. Terapia tá em dia, tá? Para conseguir essa parte. É uma mistura terapia, vinho. Ô, Felipe, quando ainda na governança, o que a gente, dentro de um negócio de alimentação, o que você aplica? O que você acha que... Porque por mais que sejam negócios... Cada um vai ter uma necessidade diferente, né? Ainda mais vocês que atendem essa gama grande, é bem diversificado, né? Quando você está lá pensando na empresa de marcenaria, de repente você está pensando numa clínica de dentista, médica, uma clínica médica, depois veterinários, um estúdio de pilates. Exatamente. E aí, dentro do negócio de alimentação, qual o olhar da governança? O primeiro ponto que tem que olhar. O primeiro ponto aí eu vou falar por dados que a gente já cuidou de alguns restaurantes e ver que o primeiro ponto sempre é a organização de estoque, né? Por que essa organização? Vou levantar e dar um abraço nele agora. Quando fala isso, meu coração fica feliz. Aí o que tem a ver a governança com o estoque? Vamos voltar para a organização, para a padronização. Porque, normalmente, quem está comprando ou é uma pessoa que não tem noção nenhuma da cozinha e aí vai comprar de uma forma mais aleatória, ou tem muita paixão e aí se empolga na compra. São duas coisas que não podem acontecer. Quem está comprando não pode ser um chefe de cozinha. Dificilmente o chefe de cozinha sabe comprar, isso é fato. Ele precisa ser o suporte do comprador. Mas o comprador também não pode ser alguém muito alienado da área da cozinha. Ele não pode ser alguém um comprador da indústria de autopeças e entrar num restaurante. Exato. Então, esse perfil vai dar ruim. Vai, e quando dá ruim, não é um ruim que vai demorar muito a perceber. No restaurante é imediato. Imediato. E aí os prejuízos começam a acontecer de forma imediata. Então, se a gente for comprar esse molho e de repente a pessoa compra um outro molho porque é mais barato, a hora que chegar isso para o chefe não vai gostar. Vai ter que mudar, vai ter que ir no lugar mais caro comprar porque é no desespero. Aí começa a ter o ciclo. Então, a primeira coisa da governança, a gente trabalha no aspecto interno, que é na parte de compras, né? E ali vai incluir essa questão de criar processos para compra, questões de estoque mínimo, estoque máximo, algumas questões também relacionadas a ir atrás, estreitar laços com outros fornecedores, porque é normal, faz parte, principalmente no Brasil, a gente tem a questão da amizade muito... Muito. O pequeno é muito comum. Eu vou comprar do seu Zé das couves, porque é meu amigo, ele é meu amigo, ele planta, eu conheço a verdura dele. Exatamente. E você está pagando mais caro por isso. Isso. Ah, mas a família toda comprou, ele é muito gente boa, ele vem aqui, ele conhece todo mundo e tal. Então, na governança, a gente também vai estipular isso, de quanto em quanto tempo tem que apresentar novos fornecedores, ir atrás de novos parceiros, porque isso faz a diferença. Pode parecer simples, você sabe disso, como a longo prazo vai fazer diferença. Sim, né? Sempre vai. E às vezes você tem um resultado mais rápido,
dependendo do tamanho da operação, e outras você tem um resultado que vai demorar um pouco mais. Dependendo de como está a situação. Mas ele sempre vai vir. Então, isso é inevitável. A gente está falando de CMV. Então, quando eu falo isso o tempo todo, que as pessoas não entendem, a gente tem um CMV do prato e a gente tem o CMV global. Então, eu pego tudo que eu vendi e o que eu faturei. E quanto você está gastando com a compra? Quanto disso representa o que você faturou? Então, você tem que entender isso. 50%, 40%, e as pessoas não fazem essa conta. Elas sempre acham, meu prato custou R$10, eu estou vendendo ele por 40, nossa, maravilha, estou no lucro. É uma conta muito simples, né? E aí a gente chega e olha isso de uma forma amadora, e eu não sou tão gentil quanto o Felipe, tão educada, tão você já vai polida, direto. Eu vou direto ao ponto. Então, tá errado. Cara, não tá. Isso é amadorismo. E amadorismo com seu bolso. O dinheiro não aceita desaforo. E aí você não vai ter... de novo, não vai crescer porque eu não quero, ok. Mas dinheiro no bolso todo mundo quer. Isso tem que refletir. Acho que não é nenhuma questão de eu não quero crescer. Eu não quero sofrer. É isso. Mais um insight. Ninguém quer sofrer tendo negócio. Então, independente se você quer crescer ou não, você não quer sofrer no negócio. Para não sofrer, tem que estruturar, tem que cuidar. E querer estruturar tem a ver com querer educar, né? Eu acho que ela tem que estar disposta a isso, porque é uma dor. Eu venho trabalhando daquela forma bagunçada e, de repente, chega alguém ali me falando que eu vou ter que... Aí, nessa hora, não é o que você falou, não é eu vou ter que, vai ser melhor. Então, é uma forma de você estar pronto para mexer naquela ferida e buscar essa educação. Essa educação. E aí tem um ponto, Ari, que eu acho que é muito importante a gente destacar aqui, que a gente, quando fala de governança, normalmente as pessoas linkam a algo muito distante, porque é algo comum em empresas grandes. Sim. Né? Empresas... umas multinacionais, empresas de capital aberto, é difícil as pessoas falarem, vou implementar governança aqui, sendo que eu tenho 2, 3 colaboradores. Mas aí entra no aspecto que, se essa empresa grande, ela está lá, está alavancando, está movimentando com governança, por que você acha que você pequeno não deve? Às vezes a gente tem essa tendência de olhar para o grande e falar assim, eu não posso agir como grande. Mas se a gente quer ser grande... Tem que agir. Eu preciso me espelhar em quem está fazendo bem e que está crescendo. Então, se eu me espelhar em quem está antes de mim, ali, de uma forma que o negócio dele está engatinhando, eu também, a chance que eu tenho de retroceder é muito grande. Eu preciso olhar sempre. E em alimentação, a tendência muito forte, que a gente vem vendo isso ao longo dos anos, os restaurantes pequenos fecham, eles têm uma curva. Ele vem pequenininho e aí ele vai lá em cima, ele dá aquele boom, chega naquela hora, ele não sabe mais como organizar aquele crescimento. Então, eu não sei o que fazer porque eu cresci desorientado. E nessa hora que ele acha que ele está ganhando muito dinheiro, é onde vem o baque de quebrar muitas vezes e fechar. Porque eu faturo muito, mas eu também gasto muito. E não tenho a estrutura, não tenho esses processos organizados de financeiro, de pessoas, de compras. Não tenho essa casa com todos esses processos e aí ele começa. Então, eu venho, faço isso e vou lá embaixo. De 2 a 3 anos, as casas, infelizmente, fecham e a gente vê o quê? As grandes redes tomando conta do Brasil. Hoje são poucos os restaurantes que sobrevivem com qualidade, com saúde financeira. E aí vê as redes abrindo restaurante sem parar. Então, isso é ruim. Por que ele está dando certo? É nele que eu vou mirar. Ele faz dessa forma. Por isso que ele chegou onde ele chegou. Tem um processo de compra mais elaborado. Não cria laços de amizade com tudo e todos. Ou é aquela coisa de assim, que se eu sou dono de uma rede grande, por mais que meus amigos vão lá, eu tenho que cobrar. Eu posso oferecer um desconto, posso fazer algo diferenciado porque são meus amigos, mas a gente não pode usar o nosso restaurante
por mais que ele seja pequeno, como uma extensão da nossa casa. Porque não é a conta, as pessoas falam, eu tenho que fazer a conta do restaurante ou da minha empresa como se fosse da minha casa, mas não é diferente. Muito, muito. Né? Então, é normal as empresas elas acharem que estão ganhando dinheiro porque elas vão vivendo do fluxo. Eu vou chegar nisso. Antes da gente falar dessa parte você viu que eu adoro dinheiro, vou falando já. O dinheiro, então... Ele quem está atendendo? Quem está fazendo? É a Are? Ou corta ou não. Ou não. Não põe a Are que ela vai travar meu trabalho. Felipe, dentro desses processos, o que é mais doloroso? O que você vê de dor ali quando passa por essa estruturação? CMV, no caso, compras, pessoas, folha de pagamento, ou a parte econômica mesmo, fluxo de caixa, faturamento, qual é a maior dor ali na hora de mexer e pôr, o que te dá mais trabalho? Bom, o fluxo ele é o que mais dá trabalho, né? Mas eu vou desmembrar isso porque você trouxe os dois principais centros de custos que impactam no faturamento de um restaurante, que é a mão de obra direta, que é a folha, alguns benefícios, e a parte de fornecedor, o CMV. A gente tem várias fórmulas, mas eu acho que eu nem vou falar de fórmula para não ficar chato, tá? Vamos deixar o clima agradável. Mas a folha de pagamento, a mão de obra, ela acontece de extrapolar o máximo permitido ali na economia. Por quê? Por conta da rotatividade. E esse setor de bastante. Alimentação, a rotatividade é muito alta. E aí entra no outro ponto que daí a rotatividade está alta, daí eu preciso ficar contratando free para atender, e aí você vai tendo, às vezes, um restaurante com faturamento de 200, 300 mil reais. Quando você vê, você tem uma folha ali de seus 70, 80 mil, mais 20, 30 mil. Uma pergunta que a gente escuta muito qual o ideal que eu tenho que ter, Are, de folha de pagamento? Qual o ideal? Existe essa porcentagem, esse percentual ideal que o mercado tanto pede? A gente aplica alguns percentuais. Eu sei que cada negócio vai ser um negócio. Então, tem negócio que vai comportar mais porque a operação dele necessita. Mas isso é consequência também do faturamento. Então, existe um percentual ideal? Eu tomo muito cuidado, tá, gente, em falar de percentual, porque como a Are pontuou, cada negócio é um. Então, não adianta vocês pegarem, como o próprio nome já fala, não tem receita. Não tem receita. Então, não adianta pegar um percentual e falar, tem que ser isso. Mas, em média, a gente trabalha ali, pelo menos na nossa metodologia, para ter um fluxo saudável, reservas, a margem e tudo, a gente trabalha ali entre 12% a 15%, 16%. Mas o meu tem 20%, 25% e está saudável. Ok, mas aí vai depender da sua operação. Muitas vezes é algo muito artesanal, que demanda de muito cuidado, muito processo. Que se eu mexer, nós já tivemos essas conversas várias vezes, eu consigo diminuir esse percentual, mas eu vou sacrificar o atendimento. Qual é o perfil que você tem de serviço? Qual a experiência você entrega para o seu cliente? No caso de algo mais artesanal, ou quando a gente fala de um mercado personalíssimo, como um mercado mais luxuoso. Então, a gente tem todas essas questões, né, que precisa ser analisado. E aí a gente olha, e você vai me corrigir, até porque você sabe muito mais do que eu nisso, mas esses restaurantes que têm um atendimento muito personalizado, tem uma gastronomia muito requintada, tudo muito chique, é normal que seja muito caro, mas não é porque o restaurante está lucrando muito. Muitas vezes aquele colaborador que está lá atendendo, ele está ganhando muito mais do que outros do que não tem um atendimento tão personalizado. Então, não é o preço final que a gente, como consumidor, paga. Significa que o dono está multimilionário. E o próprio funcionário, muitas vezes, tem essa visão. Nossa, mas um prato aqui custa R$300 e eu ganho um salário mínimo. Olha isso, mas aquela matéria-prima é algo mais caro, a louça que está sendo servida. Então,
Tem que analisar. conjunto. É um conjunto, né? Então, hoje, a dor principal, acho que dos restaurantes, ela começa em mão de obra direta, né? Eu vou falar de centro de custo. Então, o primeiro é mão de obra direta. O segundo é compras, então CMV. E aí depois vem também que o povo adora, que é as retiradas, o bom vivan, né? Então, se a gente pudesse elencar, são esses 3 pontos que hoje mais dão dificuldade. Lidar com o dinheiro da empresa como se fosse dele. O dono tem essa visão. O dinheiro é da empresa, é meu, a empresa é minha, eu sou uma coisa só. Não pode, né? Não dá para você... a empresa é minha, mas o dinheiro é da empresa, porque tem muita coisa envolvida. Se eu tiro o dinheiro da empresa para comprar uma bolsa, para comprar um carro, eu vou sacrificar. Você vai sacrificar. Vai ser algo que, gente... Tem uma frase muito boa que é primeiro quem tem que enriquecer é a empresa, depois é o dono, a dona. Né? Então, não adianta achar que porque faturou 200, 300 mil, que você está rico. E o dono faz realmente, Felipe, ou prolabore ali, ele tem a consciência de ter um salário, de tirar esse salário? A maioria não. Não, né? A maioria não tira prolabore. E é aí que começa a viver do fluxo. Então, o que é viver do fluxo? Viver do fluxo é aquela coisa. Entrou dinheiro, saiu, entra, sai, um dia está no vermelho, outro dia tem muito dinheiro. Então, a gente já atendeu restaurante que a gente mostrou o resultado no mês e tinha dado 20 e tantos mil negativo. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, mas você tá doido, isso aqui é irreal, porque olha quanto dinheiro eu tenho na minha conta hoje. Mas é o fluxo, é viver desse fluxo sem olhar os recortes mensais. Provisionamento, férias, 13º, manutenção, marketing, como você vai vender nesse negócio, como você vai movimentar as reservas. Então, assim, não tenho reserva. E como ter essa reserva? Como que a gente se organiza para fazer isso? Também, de novo, um percentual. Como eu faço para organizar essa saúde financeira do meu negócio pequenininho? A gente tem uma continha básica ali. Então, primeiro a gente tem que entender que tudo que vendeu nem sempre significa que entrou o dinheiro. Então, venda não é dinheiro no bolso. Então, a primeira coisa é separar o que de fato vendeu, o que de fato entrou, que é a liquidez. Explicação básica rápida. Se eu passei isso aqui no cartão, isso custou R$100, eu passei no cartão, eu já não vou receber R$100. Sim. Vai ter uma taxinha lá. Então, vendi R$100, mas recebi 98. E tudo que eu gastei. Disso aí, o que sobrou é o que a gente chama de lucro líquido. Isso eu estou falando do básico do básico. Não vão me matar depois. Aqui, na minha colinha, é tudo isso. Fluxo de caixa, DRS, EMV, provisionamento, faturamento. São as siglas que as pessoas fogem, né? Fogem. Eu não sei o que é e não quero nem ouvir falar. Não me conta porque eu não quero nem saber. Resolve aí. E é engraçado, porque o pessoal, quando fala de DRE, que é esse demonstrativa do resultado nesse exercício, que é pegar o mês ali, quando joga na internet, vê um monte de coisa. Mas, gente, eu falo para os clientes, vamos fazer um DRE simplificado, vamos começar com o mínimo, porque se você não controla o mínimo, não queira o máximo. Vamos começar com o básico. Então, a primeira coisa é separar essas coluninhas, viu lá o resultado no mês? Daquele resultado, você já tem que separar pelo menos do resultado que tem ali, 50% para as reservas. Então, se eu faturei R$100 mil, mas no final do mês meu resultado foi de 20 mil, eu pego 10 mil reais e já separo. Os outros 10 eu faço o quê? Aí vai depender do seu apetite de risco, que eu falo. Que é o quê? Eu quero investir em novas coisas, quero fazer um evento, eu quero colocar na minha mão de obra, ou eu quero retirar porque eu quero viver bem. Você pode? Pode, mas a sua ambição ou o que você vai separar é o que vai determinar aonde você irá chegar. É isso que eu ia falar. Você corta na carne hoje e vai colher isso lá na frente, porque a gente viu muito isso claramente na pandemia.
os negócios não se... E muitos, na área de alimentação, foi o que aconteceu assim em massa. Os negócios quebrarem, por quê? Trabalha com fluxo de caixa. Então, não tem nenhuma reserva, não garantiu o negócio por 3 meses. Foi insustentável manter o negócio aberto ou migrar para o delivery. Não tinha estrutura disso. Então, a gente aprende com os erros, porém, eu acho que muita gente não aprendeu. Eu acho que ainda pegamos muito o dono de negócio de alimentação trabalhando, porque é um negócio rotativo e é um negócio absolutamente sazonal vender comida. Sim, mas, Are, o principal ponto ali que eu vejo é que eles não fazem o DRE do mês. Eles não analisam qual foi o resultado no mês. Vai apenas vivendo. E aí, se você tem 3, 4 meses negativo, mas você não percebeu, um mês que você tenha de venda muito baixa já te quebra. Sim, total. Aí você vai falar, nossa, mas não precisa foi nem... mês que eu quebrei. Não, na verdade você já vinha há meses, que você não sentiu. E eu digo mais, o ideal, o mundo perfeito, analise a semana, porque tudo influencia quando você vende. Quais são os dias da semana que você já sabe ali dentro do seu negócio olhando? Quais são os dias que eu tenho maior movimento? Quais são os horários dentro do dia que eu vou ter mais movimento? O que interferiu nesse dia que o meu movimento subiu? Porque um dia isso aqui foi fora da curva, isso não estava no meu planejamento, esse movimento. Muitas vezes não estão preparados em estoque, porque aí... Então, tudo isso, se você analisar esses números semanalmente, quinzenalmente, mensalmente que seja, te dá clareza. Eu acho que a palavra é clareza, né? E a gente só consegue ter essas análises se existe um processo de governança. Se existe um diretório, ou seja, eu chamo muito de POP, né? Que é o procedimento operacional padrão, falando, olha, eu preciso, como financeiro da minha empresa, eu preciso parar uma vez por semana e todos X dias para analisar esse número, esse número, esse número. Se não tem regra, fica uma coisa solta. E tudo que é solto, a gente tende, no tumulto, a deixar de lado. E vai deixando, né? E isso é um ponto que as pessoas deixam sempre para depois, sempre para depois. Não, e eu entendo que o que eu percebi ao longo do tempo é assim, eu vou deixando, muitas vezes, não é porque eu não quero, é porque eu não sei. A procrastinação em cima do financeiro e desses pontos dentro da operação que o dono não quer olhar é porque ele não sabe. Porque não sabe. E ele precisa buscar quem saiba fazer, para orientar. Sim, e não é... Às vezes a pessoa, o dono, a dona do restaurante está assim, mas eu não tenho dinheiro para contratar, não tenho dinheiro. Mas o fato de você não ter dinheiro já é um indício que você precisa. É isso mesmo. Né? E o dinheiro, hoje, ele é um tabu. É muito difícil você chegar e falar para as pessoas assim, quanto você está recebendo? Quanto você fatura? Então, quando vem cliente novo para conversar no escritório, eu pergunto, qual é o faturamento? A pessoa fica assim, nossa, parece que eu estou fazendo a pergunta mais absurda. Sim, porque a gente não fala... Quando fatura muito, tem vergonha de falar que está faturando, não gosta de falar que está... Nossa, o meu negócio, eu estou batendo 1 milhão. Então, tem aquela coisa velada de falar... Sim. E também, quando não está faturando, também fica uma vergonha. Então, é um tabu falar de dinheiro, né? É um absurdo isso. Tem que ter essa tranquilidade. Você montou o quê? Uma ONG, amor? Não, né? Você quer ganhar dinheiro. E é tirar essa mentalidade de que o que eu faturei é o que eu recebi. Sim. Não, é a mesma coisa da gente olhar e essas grandes empresas que têm capital aberto, que divulgam os resultados. Bilhões. Ninguém fica lá assim, nossa, o CEO dessa empresa está recebendo tudo isso, ou o acionista dessa empresa. Não, gente, a gente tem que tirar isso. É um processo realmente de educação. Educação. Né? É o que a gente chama de instituir uma inteligência financeira no dono do negócio. Porque sem a inteligência financeira, você não consegue alavancar ou então ter estabilidade. E uma vez uma cliente falou assim para mim, eu não quero alavancar, Felipe, eu não quero nada. O que eu quero é ter paz. O que eu quero é
chegar daqui a alguns meses e falar assim, eu não preciso entrar na minha conta todos os meses, eu não preciso acordar e ficar sofrendo todos os dias. Como eu vou fazer isso? Essa questão do fluxo de caixa, eu preciso vender hoje para poder pagar o fornecedor, para poder pagar o funcionário, que se eu não vender, é isso. Eu acho que falou tudo. Não precisa crescer, não precisa alavancar, mas você quer paz. Você quer ter uma tranquilidade, um negócio que te dê tranquilidade, porque é uma ideia que a gente brinca muito que o empreendedor pula de um avião com paraquedas, sem paraquedas, e no meio ali vai construindo paraquedas. Gente, isso é romântico, divertido, mas não tem que ser, não pode ser assim. Tem que ser real, tem que ser tranquilo, por mais que tenha... É claro que não é linear o tempo todo, mas a gente precisa dessa estabilidade, racionalidade para o negócio, para gerir tudo aquilo de uma maneira até fria, né? Não dá para ter emoção o tempo todo. E principalmente essa onda que a gente teve do empreendedorismo por necessidade. Depois a pandemia trouxe esse empreendedorismo por necessidade, que não tinha emprego, não tinha para onde ir, eu tinha que me virar. E normalmente, quando a gente tem que se virar, a gente está apostando todas as nossas fichas. Então, se eu falar para você, Are, pula lá de paraquedas sem o paraquedas, constrói no você meio tem do uma caminho. única vida, você não vai. Sim. Agora, é muito fácil arriscar quando você tem vários investidores, ou você tem uma fonte de renda, ou tem alguém que chegou e falou para você, tô aqui, queima 200, 300, 500 mil. Aí é fácil. Agora, no empreendedorismo por necessidade, que é o maior índice das empresas no Brasil, essas microempresas, Sim. gente, não dá para arriscar tudo que a gente tem, né? Então, às vezes a pessoa pegou toda uma rescisão, juntou e vai investir num negócio. Esse aqui precisa ser elaborado, estruturado, pensado, acompanhado. Então, eu ouvi até essa semana numa reunião de marketing com um cliente, aonde a pessoa que fazia o marketing me deu uma bronca e eu adorei. Uma menina bem mais jovem do que eu, e a gente falando de investimento em marketing. E eu ali ponderando, vamos com calma, então, quais são as ações que nós vamos fazer. Mas ela falou exatamente isso, voltando a um trechinho que você falou. Quando eu não tenho faturamento, quando eu não estou faturando, eu não vou contratar alguém que me auxilie na operação, ou um chefe de cozinha, ou um consultor, ou um bom gerente, ou uma boa consultoria, seja financeira, seja jurídica, de RH. Então, alguém que saiba ali de DP, que entenda, eu não consigo pagar agora porque eu não tenho. Se você não tem, é agora que você tem que investir. É agora que sim. É agora, porque quem está lá em cima ele já conseguiu uma certa tranquilidade, essa paz. Uhum. E você também me falou uma coisa uma vez que é muito fato. Problemas a gente vai ter o tempo todo. O que a gente não pode é ter os mesmos problemas. Sim. Então, é que venham novos problemas, que a gente discuta novos problemas. Mas, assim, se você está pensando sobre faturamento, não faturo, não tenho como contratar, não precisa trazer uma equipe gigante, gente para olhar para todos os lados. Mas traga alguém, um bom profissional, alguém que tem um gabarito ali, que foi bem indicado, que você... que saiba o que está fazendo para te dar o norte, né? Para te dar os primeiros passos. E também olhar que se eu não tenho faturamento, se está difícil, eu preciso contratar alguém, eu vou fazer um empréstimo, vou me endividar. O endividamento assertivo, ele não é ruim. Sim. É normal as empresas contraírem crédito, pegar um empréstimo, fazer, desde que isso seja alocado, ou seja, disponibilizado para o que é certo. Uhum. O que não dá é para eu pegar um investimento para eu comprar o meu carro. Eu vou pegar um empréstimo para eu comprar uma casa. Então, se eu estou sem faturamento, se eu estou nada, se meu único caminho é fazer um empréstimo, faz. Mas aloque isso no melhor lugar, da maneira correta. E a gente precisa medir isso, tem que dar ROI. Eu preciso voltar isso para mim. Eu coloquei lá 200 mil, comprei, montei uma cozinha maravilhosa, eu contratei alguém que veio e fez uma consultoria, mas você mediu? Onde você estava quando você fez esse investimento e onde você está hoje? Se não te trouxe nada, e assim, não espera terminar.
Durante o processo, quanto tempo a gente tem de contrato? 3 meses? 6 meses? Analisa. Como um funcionário. Contratei um funcionário e esse funcionário vai me trazer um retorno. Um gerente, um chefe de cozinha, um gestor. Não espera daqui 6 meses você ver que está ruim. É mensal, é diário. Analisa, mostra onde você quer que acerte. Aqui não está legal, vamos mexer. Fez tudo isso, não te trouxe um retorno também? Gente, não dá para ficar insistindo, né? Tem horas que desistir não é que você tá, eu sou fraco e tal. Às vezes é o melhor caminho para não se enforcar. Né? Então, olhou, fiz tudo que eu podia fazer, organizei e tal, foi. E tem uma coisa que às vezes as pessoas têm que tirar também, e você sabe disso melhor, que a estrutura não é a batedeira mais cara do mercado que vai te trazer cliente. Isso, não. Não é a fachada mais linda que vai te trazer cliente. Então, não adianta pegar todo o investimento e comprar a melhor linha de cozinha, o melhor revestimento, fazer tudo isso. Tem outras prioridades quando você não está faturando. E essas prioridades também precisam ser analisadas. Cada caso é um caso. É um caso. Não adianta, exatamente, eu chego num cliente, ele não tem faturamento e eu falo para ele, olha, a sua questão aqui é reformar. Eu preciso atrair as pessoas para aquele negócio e tem que ser pensado de forma estratégica. Ou eu não tenho faturamento porque o cliente que vem ele é mal atendido, ou o cliente que vem, a comida não precisa analisar. Também não tem receita, não tem como falar isso está acontecendo precisa olhar, por isso que eu falo muito isso, é um mapeamento, né? Primeiro a gente faz esse mapeamento, identifica qual é a questão ali. É trazer, e aí isso com certeza os nossos trabalhos eles vão ressaltar muito, que é fazer com que esse dono, com que essa dona do restaurante, da empresa, do negócio, ele saiba analisar os dados. É ser um líder analítico mesmo. Porque a gente não é eterno no negócio. E nem pode, né? Todo mundo não quer tirar férias do negócio, quer estar de fora. Ele precisa ser esse analítico, não só o operacional. Então, não é criar uma dependência em nós de que assim, eles vão eternamente olhar meus dados. Não. A gente vai ensinar você a captar, a colocar e a analisar. Mas você é peça fundamental para o desenvolvimento do teu negócio. Felipe, eu gosto tanto de falar com você, tanto, e é tanta coisa, e eu vou perguntando coisas que eu quero saber, eu vou tirando, mas o nosso tempo não dá para tudo isso. Então, nós precisaríamos de horas, e horas, e horas, e horas. É uma aula falar com você. E tem uma pergunta que é para a gente encerrar, mas que eu preciso fazê-la, porque até para mim mesmo, e a gente escuta muito isso. E hoje está na moda, os programas de televisão, a internet, aí mostrando, todo mundo fala muito isso. Empreender, negócio, está na moda, né? E vende, dá sucesso, mas valuation é uma palavra que ficou na moda. Então, qual o valor do meu negócio? Quero vender o meu negócio. Como precificar o meu negócio? E mais, quero comprar um negócio. Está certo o valor que o outro está vendendo? Está abaixo? Está acima? Como a gente chega no valuation de um negócio? Nossa, eu vou precisar de mais um vídeo, gente, só para falar disso. Mas, na verdade, o valuation, hoje, de fato, está na moda e a gente tem várias metodologias. Então, a gente tem a primeira, que é múltiplos de faturamento. O que é múltiplos de faturamento? Eu pego o meu faturamento e vou multiplicar por X vezes um número. Eu tenho o fluxo de caixa descontado, que é o mais técnico, aí, burocrático. E eu tenho também o de patrimônio, a liquidação de bens, né? Então, eu tenho uma batedeira, eu tenho cadeiras, eu tenho mesa e tal. Que nessa área de alimentação é mais comum. A gente acaba vendo as pessoas popularmente, passa o ponto. Exato. E ali a liquidez dos bens, né? Exato. Então, o que vai depender do valor da tua empresa? Então, se você quer vender a tua empresa, o que você tem que olhar primeiro? Eu estou tendo resultados financeiros? Se eu estou tendo resultados financeiros, por que não um múltiplo de faturamento?
Então, olhar, olha, eu estou tendo resultado e tal, então eu vou multiplicar por X vezes. Isso, olhando assim, simploriamente, é a forma mais fácil que eu tenho de valorizar, de ganhar mais com a venda do meu negócio. Exato. Então, o ideal para eu ter uma empresa valiosa no mercado é que eu tenha uma empresa faturando. Uma empresa faturando. E aí, lembrando, faturando não é só o fato de vender. Ela tem que estar saudável, ter né? essa liquidez, né? Então, é o momento ideal. Não é esperar o negócio abaixar, esfriar, para que daí você tenha que liquidar o patrimônio. O apego, né? Eu tenho um negócio, mas eu quero ir para algo maior, ou isso aqui ainda, ela é uma operação cara, de certa forma, ou eu almejo, tenho outros planos, não pode ter esse apego, né? Tem que entender esse momento bom da empresa. É o que muitas empresas grandes vão para o mercado e fazem, né? Normalmente, as empresas, elas, principalmente empresa familiar, espera o fundador, a fundadora falecer, e aí os filhos mais ninguém quer, e aí o negócio começa a enfraquecer, aí vão vender. Mas, na verdade, é nesse momento onde você olha e fala assim, nossa, tá muito bom, mas eu não tenho para quem entregar. Se tá muito bom e você não tem para quem entregar, você tem um ouro na mão. Venda. Tinha um professor que ele me falava, Felipe, toda empresa tem 2 funções. A primeira é gerar lucro e a segunda é ser vendida. Então, adoro, já adorei esse Então a gente não pode falar, quando eu morrer, minha empresa vai comigo. Não. E a empresa tem que estar preparada. A empresa não pode ter só a cara do dono. Ela não pode estar ser muito personalizada com alguém, porque isso dificulta. Como que eu vendo um negócio, eu vou ter que comprar você junto? A SAV tem que andar paralelo ao que é o Felipe. Isso, porque se eu comprar a SAV, eu vou ter que comprar o Felipe junto para que ele... Senão eu não vendo. Então isso é um risco, né? Olhar, e eu falo hoje para o pessoal, gente, os profissionais que tem na SAV, não tem dúvida que são infinitamente melhores do que eu, porque eu tenho que valorizar o meu negócio, eu tenho que olhar lá e falar, olha... E aí entra em outro assunto para outro dia, para um outro podcast, que com certeza nós vamos falar, que é a formação de líderes, né? Desenvolver liderança, desenvolver sucessores, formar pessoas melhores do que nós. Exatamente. Então, trazer a sua expertise, a sua excelência, né, para formar aquelas pessoas. Acho que aí começa um pouco do nosso trabalho também, que é educar, formar. Então, essa direção, né? Que é trazer esse colaborador, essa colaboradora, como parte da história. Porque muitas vezes eles são alocados como terceiros distantes, mas na verdade eles são parte. Então, olhar o dono, a dona do negócio, olhar e falar assim, a gente está no mesmo barco. Não desassocia, é um só. Só. Eu não posso olhar separado. Felipe, é muito, muito bom mesmo estar com você. É um aprendizado sem fim. Sou sua fã, tô na cadeira mesmo para aprender. Isso aqui é uma aula. E, de verdade, trabalhar com você deixa o meu trabalho muito mais fácil, mesmo eu deixando a sua vida um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil. Obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigada por eu agradeço de novo pelo espaço, por você dar essa possibilidade e parabenizo também, Are, por você usar toda a sua voz, seu know-how para compartilhar tanto conhecimento. Não só com quem está assistindo a gente, mas também com parceiros de trabalho como é a gente. É incrível olhar e falar assim, nossa, isso aqui a Are já fez em tal lugar, já resolveu aprender. Você pode poder levar, né? Exatamente. Eu acho que é isso. É uma troca, tem que ser essa troca, né? O que eu aprendo com você, eu consigo aplicar em outro cliente, mesmo que você não esteja atuando naquele cliente, e a mesma coisa vocês. Exato. Então, isso aqui funcionou porque a Are fez lá. Você pode aplicar porque vai funcionar. Não vai ter o charme da Are, mas... eu acho que... Eu vou deixar currículo na SAV também. Eu vou fazer parte do time SAV. Felipe, muito obrigada, viu? E aqui é seu, que no começo quase virou decoração. Quase virou uma decoração. Mas eu acho que vai ser útil, porque é o que pelo menos, é o que eu mais faço. E eu posso abrir aqui. Pode abrir. E o próximo agora eu vou deixar um aqui
me servir todos esses Nossa. insights. Eu preciso ir anotando. Perfeito. É engraçado como a gente fala de inovação, mas eu e você, a gente adora um papel, né? É uma coisa que... Tudo é no papel. Toda moderna, no tablet, no iPad, no celular, não sei o quê. E é papel. Tá ótimo. Obrigada, Obrigado. Felipe. Até a próxima. Até a próxima.